o que nos conquista, o que traz para nós grande alegria é esse amor de Deus que o leva a se tornar o alimento para nós. Ele se oferece por todos nós para que possamos ter a vida. Isso toca, pelo menos, profundamente meu coração, né? Não sei como vocês pensam nisso. E é interessante essa questão que o senhor falou, né? Que Jesus se oferta na Eucaristia. Eu acho interessante a gente entender o que seria o sentido dessa oferta, né? A oferta eucarística, né? Porque a gente também participa desse ofertório. Certo. O que pode ser ofertado nesse momento? A gente pode, por exemplo, fazer pedidos, apresentar necessidades, ofertar o nosso sacrifício. Que sacrifício seria esse? Ou coisa semelhante. O que seria? Qual seria a nossa parte nessa oferta? Até, Dom Tiago, assim, porque, por exemplo, na Santa Missa, né, a gente tem a parte que é o convite à oração, antes que precede a liturgia eucarística, né? Onde o padre vai falar: orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, então o nosso sacrifício, o que vai ser esse sacrifício? Por quê? Porque no decorrer da própria oração eucarística, né, a gente vai ter diversas respostas, né? Vai ter uma oração, a gente vai santificar e reunir o vosso povo. Depois, santificar a nossa oferenda ao Senhor. São respostas que a gente vai dando, né? Depois vai ter: receber ao Senhor a nossa oferta. Fazer de nós um só corpo e um só espírito. Fazer de nós uma perfeita oferenda. Então o tempo todo está falando em oferta, né? Em que nós nos ofertamos. O que está acontecendo ali? Como é que o senhor pode explicar para a gente? Sim. É claro que é um assunto muito complexo e em poucos minutos nós não vamos conseguir aqui passar tudo que deveria ser falado. Mas eu vou tentar, assim, de uma maneira resumida, apresentar, acho que, pontos mais importantes que eu acredito que vale a pena lembrar, até para participar bem em Santa Missa, participar de uma maneira proveitosa, para realmente nós, indo e participando em Santa Missa, possamos fazer deste encontro aquilo que de fato deveria ser feito, que é o encontro com Deus, que é exatamente a apresentação da nossa vida ao próprio Deus. O início, para pensar sobre tudo isso, é obviamente a oferta do próprio Jesus Cristo. Depois de certo tempo na igreja, né, eu acredito como influência também, em certa maneira, do Conselho Vaticano II, né, que trabalha várias dimensões da Santa Missa, e influência também, eu acredito, dos nossos irmãos das outras denominações cristãs, né, que entrou em certa maneira essa influência dentro da igreja, começou a se destacar apenas uma dos níveis das realidades que a Santa Missa nos transmite, que ela é uma ceia. E muitas das vezes se pensa assim, e eu vou na Santa Missa porque ela é a ceia do Senhor. Isso é verdade. E lá também é a ceia do Cordeiro, o banquete do Cordeiro. Sim, mas o Cordeiro imolado, se vocês puderem fazer isso, pega um dia, não é difícil encontrar na internet, até pegando um folheto da missa, pegando liturgia diária, pegar assim com calma e ler a oração eucarística, para parar exatamente e prestar atenção em todas as palavras, todas as frases que nós ouvimos, mas muitas das vezes, participando em Santa Missa, não estamos prestando tanto... automaticamente, né? Exatamente. E entra a questão da rotina, que a gente até naquele jeito, né? O padre fala, nós respondemos, é uma dinâmica que acontece e aí ninguém fica parando para pensar um pouco, porque vem próxima frase, já tem que responder. Então, fazer um bom estudo. Por quê? Porque vai ficar para nós muito claro, e eu indico para vocês a oração eucarística número 3. Ela, na minha visão, ela transmite também a primeira oração eucarística. O que, de fato, a Santa Missa é? É um momento que nós vivemos como um momento do passado que se torna presente naquele momento. O sacrifício, se vamos olhar
pela questão do tempo, pela dimensão do tempo, o sacrifício de Jesus já aconteceu. Mas, por outro lado, nós entendemos que para Deus não tem tempo, ou seja, aquele sacrifício está também acontecendo agora, neste momento. E está sendo oferecido ali. E a Santa Missa exatamente é trazer para aquele momento o sacrifício de Jesus pela nossa salvação. O único sacrifício, né? Exatamente, é o único, mas vivido como se fosse naquele momento. O grande mistério da fé. Mas eu penso milagre. assim, eu gosto muito dessa palavra, tornar presente. Então, Sim. é uma coisa que, por mais que por um lado aconteceu, repito isso, né? No passado, nós tornamos presente agora, naquele momento. Realmente. Vivemos, de fato, aquilo tudo que Jesus realizou. Ainda, para complicar mais, o que realizou na Quinta-feira Santa e na Sexta-feira Santa. Verdade. A ceia na qual ele se oferece e a ceia que se estende para a sexta-feira, onde acontece esse oferecimento de uma maneira plena, com sacrifício exatamente de sangue, né? Então nós somos convidados para participar naquilo tudo que Jesus está realizando. Por quê? Porque isso toca a história de cada um de nós. Porque se ele está naquele momento ofertando a vida dele, é por nossos pecados de hoje. Não é assim que ele apagou como se fosse todos os pecados, que nenhum pecado de hoje ele faz qualquer diferença. Faz sim. Porque a partir do momento que nós entendemos que ele abraçou toda a extensão de tempo, no sacrifício dele, ele também abraça, naquele momento, os nossos pecados que cometemos hoje. E que cometeremos nos pecados futuros. Cada também. pecado que nós exatamente permitimos na nossa vida está crucificando, está flagelando o próprio Jesus. Temos que ter consciência disso. Sim. E exatamente, mas ele mesmo assim, por amor a todos nós, abraça esta responsabilidade que seria nossa, e ele pega para si, ofertando a sua vida, a sua vontade, tudo que ele é na sua divindade, mas ele oferta isso a Deus Pai, como sacrifício pela nossa salvação. Então aqui acontece o mais profundo resgate da humanidade pela oferta de Cristo. E nós somos convidados para viver este momento. Aonde, desculpa depois dessa toda a introdução, né? Aqui nós podemos partir aqui pela essa questão do ofertório, aonde nós podemos aqui, neste momento, unir também a nossa vida ao próprio Cristo. Somos convidados a sermos também o sacerdócio, participamos no sacerdócio comum, né? Sim, pelo batismo. Pelo nosso batismo, aonde somos convidados a ofertar também a nossa vida da mesma maneira como Jesus ofertou a Deus Pai. É onde entra nesse ofertório da nossa vida. Então nós precisamos compreender a dinâmica que acontece na vida de Jesus. Ele deixa a sua vontade de lado e quer cumprir a vontade do Pai. Nós somos convidados a deixar a nossa vida de lado para a nossa vontade, de lado, para ofertar toda a nossa vida a Deus. Então, em primeiro lugar, é um gesto que abraça toda a nossa vida. Eu quero ser com Cristo, como se fosse Deus vai olhar para mim com aquele olhar que Ele tem para seu Filho Jesus Cristo, se eu for muito parecido com Ele, como se fosse ser parecido com Jesus, é minha esperança. Porque naquele olhar ao Filho dele, Ele vai também olhar para mim. Por isso o nome cristãos, né? E somos cristãos, ser de Cristo, ser como Cristo. Nós aqui precisamos ofertar em primeiro lugar exatamente a nossa vida. E o que isso significa? Tudo que estamos vivendo nesta vida e é vivido por amor, ofertamos a Deus. Por quê? Porque Jesus fez tudo isso por amor a nós. Então, nós somos, em primeiro lugar, também, no meio de várias coisas que estamos ofertando
e que nós chamamos ofertório da nossa vida, estamos convidados a ofertar nosso amor. Ou seja, as ações concretas, todo o nosso esforço, feito por amor a Deus e que é traduzido nosso amor ao nosso próximo. Todos os nossos sacrifícios na vida nossa, matrimonial, familiar, para buscar também respeitar o nosso próximo, fazer o bem, tudo que nós estamos fazendo, procurando ser como Cristo, ser correto, justo, puro, e que é motivado pelo nosso amor ao próximo. Tudo isso nós ofertamos exatamente naquele momento. E às vezes se fala, até aquilo que não presta podemos ofertar, que são, por exemplo, nossos pecados, não como pecado como tal, mas a nossa dor por amor a Deus. E eu sei que eu deveria ser diferente e não sou. Então, se os meus atos estão ruins, são errados, pelo menos receba a minha dor por causa desses pecados. E que eu sofro por causa exatamente do amor que eu sei que eu estou falhando nele e eu quero exatamente por este amor ser diferente, ser melhor. Receba, Senhor, esta minha oferta. Eu quero ser diferente e eu quero ser perfeito, eu quero ser santo. Porque nossa pequenez, né? Nossa exatamente. Pequenez. E por que nós estamos fazendo tudo isso? É para que no sacrifício de Cristo, toda a realidade da nossa vida seja transformada, ou seja, recebida por Deus, porque Deus não só recebe, Ele recebe e devolve para nós uma vida mudada, melhorada, transformada. Por isso os pedidos e as necessidades? Também, mas eu que quero dizer que nós naquele momento estamos apresentando nossa vida, ofertando todo o nosso amor, com consciência da imperfeição, porém, o próprio Cristo que se transforma para nós como pão, vem ao nosso encontro para que a presença dele em nós já continue nessa transformação da nossa vida, de nós mesmos. E que nós possamos ter mais força para viver com um amor ainda mais firme, ainda mais firme, essa nossa entrega a Deus, essa vontade de sermos santos. E as intenções também que nós apresentamos, outras, aí já queremos pedir para que os frutos da obra salvífica de Jesus beneficiem a todos nós. Então já não é tanto que eu oferto uma coisa, eu peço e eu recebo a graça de Deus, que é despertada exatamente no sacrifício que Ele oferta a Deus Pai, né? Então, assim, nós somos convidados a viver essa oferenda diariamente e depois, no domingo, quando participamos em Santa Missa, para entregar esta oferta a Deus Pai, unindo ela com a oferta de Cristo. Que Deus nos abençoe neste processo da nossa vivência, do nosso sacrifício diário em prol do amor a Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.